E aí, pessoal? Bora compreender como que se formam as substâncias simples e as substâncias compostas? Vem comigo! Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José e hoje a nossa aula vai ser sobre substâncias simples e substâncias compostas. E como sempre, fiz um slide maneiro aí para vocês acompanharem todo o conteúdo. Vamos lá então? Bom, galera, toda substância ela pode ser classificada como substância simples ou substância composta. E nós temos duas maneiras de diferenciar, uma substância simples de uma substância composta. Para diferenciar, eu vou precisar observar a fórmula química, ou seja, quais são os elementos químicos que estão fazendo parte daquela minha molécula, ou quais são os elementos químicos que fazem parte de uma determinada substância. Depois, a gente vai ter que observar o modelo de John Dalton. Lembra lá do Dalton que falava lá das esferas, que os átomos eram maciços, indivisíveis, nananã? Então, ele tem uma representação bem didática e ela vai ser diferencial para a nossa aula de hoje. Então, vamos começar com as substâncias simples. Dá uma olhadinha aí. Ok, galera, então as substâncias simples, elas são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Não tem muito segredo. Então reparem aí, eu coloquei vários exemplos para vocês. E reparem nesses exemplos que eu estou analisando a fórmula química. Então, por exemplo, o meu primeiro exemplo ali é o gás hidrogênio, o H2. Reparem, o gás hidrogênio ele é formado apenas por dois átomos de hidrogênio. É o mesmo elemento químico. Depois, lá em cima, ainda em exemplos, nós temos o gás nitrogênio, formado por dois átomos de hidrogênio, o gás oxigênio, Ali a gente tem uma coisa interessante, a gente tem o gás ozônio, que é o O3, o gás ozônio, ele é formado por três átomos de oxigênio, enquanto o oxigênio, o gás oxigênio que nós utilizamos para respirar, ele é formado por dois átomos de oxigênio. Então reparem ali, na parte de baixo do meu slide, eu tenho aquelas bolinhas coloridas. Então reparem, se eu tenho as bolinhas que estão em azul, eu estou representando o mesmo elemento químico. Então eu tenho o gás hidrogênio, dois átomos de hidrogênio se unem, se ligam e formam para mim uma molécula de gás hidrogênio. Reparem, é um elemento químico só. Então eu tenho uma substância simples. A mesma coisa acontece com o oxigênio. Reparem que eu fiz ele na cor verde para diferenciar do outro elemento químico, assim como o gás nitrogênio está ali em rosa, também formado por dois átomos de hidrogênio. O gás ozônio já é formado por três átomos de oxigênio, certo? Então eu consegui observar se é uma substância simples ou composta analisando a minha fórmula química e também analisando os modelos de Dalton. Pessoal, só lembrando, ali quando eu falei para vocês da diferença do gás oxigênio, que é O2, e o gás ozônio, que é O3, eles podem ser classificados substâncias alotrópicas, porque são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico, certo? No caso do oxigênio, a gente tem, por exemplo, também o grafite e o diamante. Ambos, apesar de terem características extremamente diferentes, um ser muito macio, o outro tem uma dureza muito elevada, classificada lá na tabelinha de Mohs como 10, então o mais duro, o mais resistente entre eles, capaz de riscar todos os outros materiais. A única diferença entre o grafite e o diamante é a forma como esses átomos vão se organizar dentro da estrutura. Então essa organização molecular é diferente uma da outra, o que faz eles terem características diferentes. Mas ambos são formados pelo elemento químico carbono apenas. Agora a gente vai para substâncias compostas. Galera, substâncias compostas nada mais são do que as substâncias formadas por pelo menos dois elementos químicos diferentes. Professor, pode ter 3, 4, 5 elementos químicos diferentes para ser uma substância composta? Pode ter vários elementos químicos, Essa é a regra. 2 ou mais elementos formam para mim
uma substância composta. Eu trouxe alguns exemplos ali para vocês, né? Por exemplo, o ácido clorídrico, sempre lembrando, tá, galera, antes de começar ali, que a gente analisa de duas formas. Primeiro olhando a fórmula química e depois a gente pode observar ali o modelo de Dalton, né? As cores das bolinhas, os tamanhos diferenciados também podem aparecer. Nesse caso aqui eu fiz tudo com tamanho igual. Mas olha ali, o ácido clorídrico, formado por dois elementos químicos, né? O hidrogênio e o cloro. Olha ali a minha fórmula química. A partir do momento que eu vejo ali na minha fórmula química que tem dois elementos químicos, eu já consigo classificar como substância composta. No exemplo do lado, cloreto de sódio, sal de cozinha, né? Muito comum no nosso dia a dia. No cloreto de sódio eu tenho o sódio e o cloro, dois elementos químicos formando uma substância. Então aqui eu já tenho uma substância composta, NaCl. Reparem, eu tenho duas bolinhas ali, certo? Lembrando sempre que é o modelo de Dalton, que inclusive vou gravar uma aula sobre, né, as diferentes características que são dadas para os átomos conforme eles foram desenvolvendo, foram descobrindo eles, tá? Fica aí de olho, não perde. Já aproveita e se inscreve aí no canal para não perder essas próximas aulas. Lá embaixo eu tenho o gás carbônico, CO2, né? Dois elementos químicos também diferentes, o carbono e o oxigênio se unem, né? Formando moléculas de CO2. Ali a gente tem a água, um exemplo muito comum no nosso dia a dia, muito constante, né? Então formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Olha só que interessante que eu tenho ali embaixo no meu exemplo. Quando eu tenho substâncias compostas, nessas substâncias compostas também tem a possibilidade de dois elementos formarem substâncias diferentes. Exato, né? Os mesmos elementos químicos formando substâncias diferentes. Mas preste atenção, nesse caso não chamamos de alotropia ou de substâncias alotrópicas, porque o que há de diferente ali são apenas uma combinação, né, de diferentes átomos. O exemplo da água, a água formada por H2O. E do ladinho eu tenho ali a água oxigenada, que a sua fórmula química é H2O2. Então eu tenho os mesmos elementos químicos, mas ali eu tenho atomicidades diferentes, certo? Então aqui eu não posso considerar uma substância alotrópica. Mais uma coisa, galera, quando a gente fala sobre atomicidade, a gente ainda pode classificar, né, essas substâncias simples e compostas como monoatômicas, né, os gases nobres que existem isolados como o hélio, o gás argônio, né, e alguns metais como o ferro, o alumínio, eles são monoatômicos, eles formam a matéria apenas com um elemento químico, apenas com os átomos próprios deles. Agora quando eu falo de diatômicas, que é o caso do gás oxigênio, do gás hidrogênio, do gás nitrogênio, é formado por pelo menos, né, dois átomos triatômicas, três átomos. O exemplo do gás ozônio ali. A gente tem tetratônicas, né, o exemplo ali do hidróxido de amônia, NH3. A gente vai ter penta, hexa, hepta, nona, tem vários, dali por diante. Então a gente pode separar essas substâncias simples e compostas conforme a sua atomicidade também. Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado por tudo, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aí no canal, vamos fortalecer essa nossa amizade. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, eu tô sempre trazendo conteúdos, esquemas para vocês, sempre gravando aula. Já deixa aqui no comentário os próximos conteúdos que vocês querem assistir aqui no canal. Muito obrigado, beijo no coração, até a próxima!